Olá, vamos responder alguns exercícios da atividade proposta. Não vou responder todos, pois o vídeo ficaria muito extenso. Portanto, aqui está o gabarito das demais. Se não responderam ainda, respondam e logo depois confiram as respostas. Vamos lá? Questão 1. Duas cargas elétricas Q1, 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, e Q2, negativo 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, estão situadas no vácuo e separadas por uma distância de 0,2 metros. Qual é o valor da força de atração entre elas? Considere K como sendo 9 vezes 10 elevado a nona. Inicialmente, vamos anotar os dados da questão. Q1, 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Q2, negativo 2 vezes 10 elevado a negativo 6 coulomb. Estão situados no vácuo. Já formou aqui a constante eletrostática do vácuo, K, 9 vezes 10 elevado a nona newtons, metros ao quadrado, por coulomb ao quadrado. A distância entre essas cargas é de 0,2 metro. Repare que todos esses valores aqui estão em notação científica. Então, vamos também colocar a distância em notação científica. 0,2 equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Se você não assistiu às aulas anteriores sobre essas conversões, assista. Tá? Nos conteúdos que eu expliquei, tem todas essas transformações. Aqui ele pede para poder calcular o valor da força de atração. Por que a força de atração? Porque essas cargas têm sinais opostos. Essa é positiva e esta é negativa. Ok? Os opostos se atraem. Então, vamos colocar a formulinha aqui. F constante, módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. F, a constante é 9 vezes 10 elevado a nona. O módulo de 1 é 1 mesmo. Não preciso colocar o 1,0. 1,0 é o próprio 1. Então, para facilitar nossos cálculos, deixa o zero para lá. Vezes Q2, módulo de negativo 2 é 2. O valor absoluto de negativo 2 é 2. Vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2 vezes 10 elevado a negativo 1 ao quadrado. F, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. Vezes 10. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 9 mais menos 5 mais menos 6. Dividido por 2 elevado ao quadrado é 4. 10. Negativo 1 vezes 2, negativo 2. Certo? Resolvendo a parte de cima, temos que
18 vezes 10, 9. Positivo com negativo, negativo. Positivo com negativo, negativo. 4 vezes 10 elevado a negativo 2. Resolve toda a parte de cima das potências de 10 antes de efetuar a divisão. F 18 10. 9 menos 5 é 4. 4 menos 6 é menos 2. Dividido por 4 vezes 10 elevado a negativo 2. Agora sim, vamos efetuar a divisão entre os números que não são 10 e conservar a base 10 e subtrair os expoentes. Vamos dividir 18 por 4. Cadê 4 aqui? 16. Restam 2. 2 é menor que 4. 20. 4 vezes 5, 20. 20, 0. Então, F 18 dividido por 4 deu 4,5. Vezes 10. Negativo 2 aqui em cima, conservado. Subtrai. Negativo 2 menos 2. Por que menos 2? Aqui é uma divisão de potências. Então, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Só que o expoente aqui é negativo. Tá? F 4,5. 10. Negativo 2. Negativo com negativo, positivo. F 4,5 vezes 10. 2 menos 2, 0. Não fica assim. Não pode deixar 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 resulta em 1. 4,5 vezes 1, 4,5. Então, 4,5 Newton. Esse é o valor da força F. Questão 4. Coloca-se no vácuo duas cargas elétricas iguais a uma distância de 2 metros uma da outra. A intensidade da força de repulsão entre elas é de 3,6 vezes 10 elevado a 2 newton. Determine o valor das cargas. Considere K como sendo 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos anotar os dados. A distância D é igual a 2 metros. A força 3,6 vezes 10 elevado a 2 newton. A constante 9 vezes 10 elevado a 9. Determine o valor das cargas. Vamos agora anotar a fórmula e procurar as variáveis aqui. F é 3,6 vezes 10 elevado a 2. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e Q2 são iguais a Q. Q, outro Q aqui. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2, 2 ao quadrado. 3,6 vezes 10 elevado a 2
9 vezes 10 elevado à nona, Q vezes Q ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Olha, como aqui 3,6 está inversamente proporcional a 4, vamos colocar o 1 aqui embaixo do 3,6 e fazer a multiplicação cruzada. Comece primeiro pela variável, para que ela fique primeiro. Tá? Então, 9 vezes 1 vai dar 9. Vezes 10 elevado à nona, que é ao quadrado. Isso aqui vem tudo junto. Isso aqui é uma coisa só. 4 vezes 3,6 vai dar 14,4 vezes 10 elevado a 2. Vamos isolar a nossa variável, que é o quadrado, e passar esse 9 aqui dividindo. Que ao quadrado, 14,4 vezes 10 elevado a 2, dividido por 9 vezes 10 elevado a nona. Que ao quadrado, 14,4 dividido por 9, nós iremos encontrar 1,6 vezes 10 elevado a 2 menos mais 9. Não esqueça que 9 aqui embaixo é positivo. O menos resulta-se da divisão de potências. Que ao quadrado, 1,6 vezes 10, 2 menos e mais, menos. Que ao quadrado, 1,6 vezes 10, 2 menos 9 dá menos 7. Nós iremos extrair a raiz quadrada de 1,6 e de 10 elevado a menos 7. De 1,6 até que eu consigo, mas extrair a raiz quadrada de negativo 7, isso aí eu não vou conseguir, tá? Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos puxar uma casa aqui para a direita e aumentar aqui no expoente. Que ao quadrado, 1,6 vai se tornar 16 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Essa vírgula que eu passei para cá, eu adicionei uma unidade ao expoente negativo. Aqui, então, nós teremos a raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a negativo 8. Raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a negativo 8. Para ficar melhor essa resolução, eu irei desmembrar esses dois números aqui. Q igual a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 10, negativo 8. Raiz quadrada de 16 é 4. 10 elevado a negativo 8. Como nós temos aqui uma potência e uma raiz de índice 2, eu irei transformar aqui, ó, esse expoente vai se tornar o numerador e o meu índice vai se tornar o denominador, que ó, 4 vezes 10, 8 dividido por 2, 4. Então, esta é a resposta. Tá? Aqui, ó, novamente, negativo 8 se tornou o numerador e o índice se tornou o denominador. Tá? Dividimos aqui 8 por 2, resultado negativo 4.
Da maneira convencional, você não vai conseguir extrair uma raiz quadrada disso aqui. Tá? É uma raiz quadrada de uma potência. Toda vez que ocorrer uma raiz quadrada de uma potência, você vai transformar isso aqui numa fração, onde teremos o numerador como sendo o expoente e o denominador como sendo o índice. Realiza-se a divisão e finaliza aqui, ó. Este é o resultado. Questão 5. Duas cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais a Q estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Sabendo que a força de repulsão mútua tem intensidade 0,1 newton, calcule que considere a constante como sendo 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos anotar os dados da questão. As cargas, como foi informado, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. F, constante K, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Vamos substituir os valores. Para F, nós temos 0,1. Para a constante, 9. Q1 e Q2 são iguais a Q. A distância é 2 ao quadrado. 0,1, 9, Q vezes Q ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 0,1 está inversamente proporcional ao 4. Colocamos 1 embaixo, realizamos a multiplicação cruzada. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. Isola a variável e passa o número dividindo. 0,4 dividido por 9 vezes 10 elevado a nona. 0,4 dividido por 9 vai dar 0,044. Conserva-se a base 10, subtrai os expoentes. Menos, mais 9. Q ao quadrado, 0,044 vezes 10, negativo com positivo, negativo. Eu até conseguiria encontrar a raiz quadrada de 0,044, mas de 9 não dá. Mesmo se transformar em fração, não dá. Não vai dar um valor inteiro. Então, vamos pular algumas casas decimais aqui e fazer com que esse número aqui seja um número em notação científica. Tá? Olhe, nós temos 3 casas decimais aqui, ó, 1, 2, 3. Então, isso quer dizer que esse númerozinho aqui está sendo dividido por 1000. 1000 é o que? É 10 elevado a 3. Aqui, que é o quadrado. 44 vezes 10 elevado a nona. Multiplicando esse de cima pelo inverso desse de baixo. Vai dar 10 elevado a menos 3. Q ao quadrado, 44 vezes 10, conserva a base, são os expoentes. 9 mais 3, 12. Pronto, a gente chegou no número que a gente queria. Se caso você não quiser fazer todo este processo que eu fiz daqui até abaixo, basta apenas que você pule 3 casas, 1, 2, 3, e acrescente mais 3 unidades ao expoente, que fica o mesmo 12. Isso também está explicado em nossas aulas anteriores. Agora vamos extrair as raízes quadradas desses números aqui.
Q igual a raiz quadrada de 44, 10 elevado a menos 12. Vamos desmembrar. Raiz quadrada de 44 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 12. Raiz quadrada de 44, eu vou encontrar aproximadamente 6,63. Raiz quadrada disso aqui, como nós já vimos, raiz quadrada de potência. O expoente torna-se o numerador, o índice 2 torna-se o denominador. Porque o índice 2, toda raiz quadrada, tem como índice o número 2. Assim como a raiz cúbica tem como índice o número 3. Que é igual a 6,63 vezes 10, 12 dividido por 2, 6. Coulomb. Aqui está a resposta. É isso. Questão 8. Duas pequenas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q1 menos 2 microcoulomb e Q2 mais 3 microcoulomb. A distância que as separa é 1 metro. Calcular a intensidade da força eletrostática. Dizer se trata de atração ou repulsão. Considere a constante como sendo 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos anotar os dados da questão. Q1 menos 2 microcoulomb, ou seja, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2 mais 3 microcoulomb, ou seja, mais 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância que as separa 1 metro. A constante no vácuo 9 vezes 10 elevado a nona. Calcular o valor da força F. Pela fórmula, nós temos que constante vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. F 9 vezes 10 elevado a nona. Q1, como é o módulo de negativo 2, então fica positivo. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o módulo de Q2, que é 3, vezes 10 negativo 6. Dividido pela distância, que é 1. 1 ao quadrado. F 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, nós iremos encontrar 54. Vezes 10, 9 mais menos 6, mais menos 6. 1 ao quadrado é 1. F 54 vezes 10 elevado a 9, positivo com negativo, negativo, positivo com negativo, negativo, dividido por 1. F 54, 10, 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3 Newton. Esse foi o valor da força F.